para você. Veja como é fácil a retirada da segunda via da conta de água. Antes de começar, tenha em mãos o documento do titular da conta. Esses dados são muito importantes para seguir com o atendimento. Dê um oi no WhatsApp 21 97211 8064 para a Gabi, nossa atendente virtual. Escolha a concessionária para a qual deseja continuar o atendimento. Selecione a opção Segunda Via de Conta. Em seguida, informe CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. 8h13 em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também lá no Face, YouTube, Instagram. Aqui no Face várias participações, interagindo aqui, dando bom dia a você, Álvaro. Também depois você pode acessar lá e naturalmente interagir com esses seguidores, ouvintes nossos aqui, e, naturalmente, claro, também amigos seus. Tem várias mensagens aqui para você. Álvaro, vereador presente. O Getúlio Augusto, tá até colocando aqui uma pergunta, depois você pode falar sobre isso. Campos precisa de indústrias e de emprego para a população. Sem dinheiro, falta projeto? Tem dinheiro, falta projeto? Ele pergunta aqui, daqui a pouco você comenta. Só para voltar aqui a abertura aqui do programa, Campos amanheceu com sol e deve seguir assim boa por hoje e também pelo fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, faz 22 graus agora aqui no centro, né? E segue aí com muitas nuvens também, né? Mas não tem previsão de chuva para hoje, sexta-feira, 9h30 com estreia da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo e também a estreia do técnico Fernando Diniz. Agora, vocês que não são torcedores do Fluminense vão sentir aquele desespero que a gente sente quando aquela bola fica passando ali na frente da nossa zaga ali. Aí o goleiro toca na bola, aí toca pro zagueiro. Vocês vão entender agora o sofrimento do tricolor. Deve ser assim na seleção brasileira, mas quer dizer, o primeiro treino, a apresentação, o primeiro jogo dele já é oficial, ainda não deve estar imprimido aquele ritmo dele. Mas o jogo é logo mais 9h30 com transmissão aqui da Inter TV, afiliada à Rede Globo. Estamos conversando no programa de hoje com o vereador Álvaro Oliveira, líder do governo na Câmara Municipal. Voltamos com a entrevista e eu chamo aqui o Rodrigo Gonçalves para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, Rodrigo. A gente já vai partir para a questão de avaliação de governo e eu até depois peço, Cláudio, para você ver a pergunta que está lá no grupo da Silvana, que é interessante, né, que é justamente sobre o que a gente vai falar da avaliação. Então, eu queria saber de Álvaro, porque muitas vezes essa relação das famílias Garotinho e Bacelar, elas esquentam fora da Câmara e isso acaba refletindo na Câmara. Nós tivemos algumas declarações do próprio Antônio Garotinho a partir da LDO e depois, né, uma até um pouco mais dura e mais pessoal do Marcos Bacelar. Na verdade, os dois acabam muitas vezes tendo declarações que inflamam o cenário. Como ele avalia essa relação dos patriarcas, essa questão dos patriarcas, e como não deixar que isso realmente interfira nessa relação dentro da Câmara? Sim, Rodrigo. Olha só, todo mundo sabe da importância e do tamanho do ex-governador, ex-deputado Garotinho. Ele sempre foi uma pessoa de posição, começou em Campos, né? Se elegeu deputado, governador, elegeu a sua esposa governadora, inédito no governo do Estado, foi candidato a presidente com milhões de votos. Então, uma pessoa, inegavelmente, todo mundo sabe da inteligência, da visão dele, como também sabem da história do pai do atual presidente da Câmara, do deputado Rodrigo Bacelar, que sempre também foi uma pessoa de posição, sempre foi uma pessoa do embate.
Então, acho que esses dois patriarcas têm seus entendimentos e estão se entendendo no modo deles. Eu acho que isso é lá fora. Eu não tenciono, nós não temos a visão de trazer nada disso para dentro das quatro paredes aqui da política que eu falo municipal. O prefeito Vladimir Garotinho já mostrou isso, é independente, tem a sua visão, tem o seu posicionamento, e nós, vereadores, também, respeitando a história do nosso ex-governador Garotinho, respeitando a história do Bacelar, do Marcos Bacelar, pai. Então, deixa que eles continuem conversando entre eles e vamos nós tocarmos a nossa cidade. São 500 mil pessoas aqui olhando e precisando de muito trabalho. Tá certo. Agora, dentro da questão de avaliação de governo, daqui a pouco eu tenho uma pergunta que eu acho interessante você responder enquanto líder, mas dentro da Câmara a gente percebe que alguns assuntos, volta e meia, eles são ecoados, e também em pesquisas recentes feitas, quando se fala da avaliação de governo, algumas questões aparecem como positivas e também negativas. Uma delas tem sido a saúde. Ela já apareceu em 2 pesquisas como pontos favoráveis ao governo. As pessoas reconhecem como uma questão que avançou, mas ainda se cobra em relação a melhorias. A saúde e o transporte é hoje talvez o maior problema enfrentado pela gestão do prefeito. Ele mesmo já disse isso aqui, né, no Folha no Ar, porque não é só uma realidade de campos. A questão do transporte é um problema enfrentado nas grandes cidades, é um problema nacional. Mas queria que você falasse primeiro dessa questão da saúde. Houve um embate na Câmara essa semana, trazendo aí essa questão da discussão da saúde. Eu não quero nem entrar no caso específico que aconteceu, não quero que a gente falasse sobre esse caso, porque é um caso que está em apuração. Então, foi um caso que aconteceu na UPH de Uraí, né, e se fala em opção de socorro, em algumas questões, mas não é nem isso que eu quero entrar propriamente dito. Mas quero que você fale do cenário da saúde. O vice-prefeito agora ganhou essa missão de visitar, até pela experiência que ele tem em gestão hospitalar, de visitar os UTHs, os UBS, os hospitais, para tentar ver como é que está esse cenário. Como que você avalia hoje a questão da saúde no município? Vou começar falando que você falou um pouquinho de pesquisa aí nesses 2 eixos, né? A boa avaliação e a má avaliação. Mas creio que devido à própria complexidade da saúde, a população, e aí fora do ar nós tínhamos conversado um pouco sobre isso, a população tem a percepção da saúde talvez pelas questões pontuais e não pelo todo que está sendo feito. Vamos contextualizar um pouquinho, só para entendermos o que eu estou falando. 49 UBSs fechadas, HGG chovendo dentro, sem condição nenhuma de trabalho. Ferreira Machado, filas de maca nos corredores. A saúde era um caos. Hoje, 29 UBS reabertas, ou 30, acho que 29, UBS reabertas. HGG indo para a sua quase completa reforma. O HGG é uma porta aberta regional hoje em dia, médicos, equipamentos, tudo do bom e do melhor. Eu estou focando no HGG porque também foi tema esses dias. Então, é claro que devido ao número de atendimentos, e aí vou falar aqui, o HGG tinha 2.000 atendimentos mês. Hoje tem 5.000 atendimentos mês, 250% de aumento, Rodrigo, em atendimento. A saúde é um eterno atender e continuar atendendo. Então, isso, por vezes, vai fazer com que essa porta de entrada regional tenha um sufoco momentâneo. E é esse sufoco momentâneo que, às vezes, tem a percepção da população. É noticiado só o sufoco momentâneo. Mas o número de atendimento e todo o benefício que está sendo fica esquecido. Aí vem o HGG, vem o São José, também todo equipado com tomógrafo, tudo novo. Ferreira Machado há quase 2 anos, acho que já faz 2 anos, sem nenhuma maca no corredor. Equipamentos novos, nova emergência sendo feito, novo banco de sangue, inédito na nossa região e no estado, essa parceria que está dando um resultado danado em Campos, que é o SOS Coração. Não existe outro município com SOS Coração. Então, alinhamento à nossa rede básica de saúde, com todos os ditames do Ministério da Saúde,
Então, a gente vai vendo que a saúde evoluiu muito, a saúde está crescendo muito, mas questões pontuais fazem com que a percepção da população eventualmente possa estar ruim. Mas está 100%? É óbvio que não, gente. A saúde tem que crescer a cada dia e é isso que nós queremos. Queremos chegar à excelência, que é dificílimo, talvez até impossível, mas queremos o mais próximo disso. Por isso, entra no cenário o nosso vice-prefeito Rodrigo, nosso vice-prefeito Frederico Paes, que vai ter o nome do pai dele estará no nosso, esqueci de falar, né? No nosso Centro de Transplantes e de Hemodiálise, que está sendo em parceria com o governo do Estado, Amigos do Rim, que será o nome do pai do nosso vice-prefeito. É inegável a experiência dele no setor agrícola, no setor de hospitais, é inegável a capacidade administrativa dele, a visão empreendedora. Então, é inegável tanto que ele traz de benefício para a população e também, como vice-prefeito, essa visão administrativa. Eu digo, e vou dar um exemplo pessoal para você entender exatamente o que eu quero dizer. E todos entendem também a abnegação do nosso secretário Paulo Irano. Gente, Paulo Irano não tem dia, não tem hora. Quem o conhece, não consegui ser atendido, mas quem o conhece vê que ele não para. Você chega lá de noite, ele está lá na salinha dele. Ele está visitando alguma coisa. É um abnegado nessa área e conhecedor dessa área. E a saúde em Campos evoluiu absurdamente. Aí vem a visão do nosso prefeito, que eu vou dar, do vice-prefeito, a pedido do nosso prefeito, para que olhe com mais atenção e veja o que pode ser feito nessa percepção. Aí vou dar um exemplo pessoal. Eu estava, não lembro o ano, já me aposentei tem uns 3 meses a 4 meses, no Tribunal de Justiça, e eu era chefe da 2ª Vara de Família. O nome antes era chefe, depois virou para outro nome, encarregado, eu acho. Era chefe da 2ª Vara de Família, e veio uma escrivã para me substituir. Rapaz, eu tinha feito todas as modificações antes mesmo do tribunal se modernizar. Eu e o Renato, que era o escrivão da primeira, pedimos autorização ao juiz, fomos ao Rio, vimos como estava funcionando, implementamos, então achava que estava nadando de braçada, né? Vamos dizer assim, como diz no popular. A escrivã que veio fez 2 movimentos no cartório que modificou para muito melhor do que eu estava fazendo e achava que estava fazendo muito bem. E estava fazendo muito bem. Mas quem está dentro do processo, às vezes, não enxerga detalhes. Por isso, volto agora à realidade. A visão administrativa do nosso vice-prefeito e a experiência dele vai olhar, vai ver esses detalhes e tenho certeza que vão evoluir muito mais. Certo. E na questão do transporte, o que você avalia essa questão do transporte? Essa questão, é possível ainda a gente ter avanço ainda para o ano que vem em relação ao transporte público? Claro, olha só, as pessoas podem pensar que espero que não pensem assim, porque a gente vê o tanto que ele trabalha e procura, o nosso prefeito, Vladimir, procura resolver as questões de Campos. Ele também tem a consciência que o nosso transporte não é bom. E para isso ele veio fazendo novos estudos, vão ser implantados esses 3 terminais, um ainda esse ano, que se eu não me engano é o terminal ali de Donana, vai ser implantado ainda esse ano. Depois temos o terminal lá do Canaã, da região norte, e temos o terminal que vai ser ali em Ururaí, região sul. Se eu não me engano, são esses 3 terminais que serão final do ano, início do ano que vem. Com isso, nós vamos ter bilhete único, que vai sendo implantado paulatinamente. Você vai pagar uma passagem, a segunda vai ser subsidiada pelo poder público. E o prefeito tem visto muito e vai haver paulatinamente a troca da nossa frota por ônibus eletrificados, gente. Então, nós estamos começando, tudo é uma construção. Ninguém faz uma casa começando pelo telhado. Nós temos que fazer pela base. Nós temos que solidificar tudo isso que está sendo feito, está sendo conversado com todos os permissionários, com todos os concessionários, com os ônibus, com as vans. Então, nós estamos se estruturando para que seja uma base forte. Não adianta eu construir uma casa sem uma base, sem dar a sustentação. Então, são várias coisas. Terminais sendo construídos, depois bilhete único,
paulatinamente, a frota vai sendo trocada por ônibus eletrificados e tenho certeza que ainda o ano que vem nós já vamos ver o início da retomada de um transporte público com eficiência na nossa cidade. É o que todos nós sonhamos, nós sabemos, ou vocês acham que a gente não sabe que o nosso transporte está muito ruim? Sabemos, mas tenho certeza que o ano que vem, esses frutos dessa base construída, desse diálogo que tem sido feito pelo nosso prefeito Vladimir Garotinho com todos, vão gerar bons frutos. Cláudio? Tem aqui no grupo de WhatsApp, meu caro vereador, líder do governo na Câmara, Álvaro Oliveira, você sabe que a gente costuma com imagem, né, por conta das redes sociais, por conta da TV, da Plena TV, e a gente esquece, essa coisa de rádio, na verdade, está no meu sangue, né? Então é meu DNA o rádio. Claro que outros canais são fundamentais hoje, então. Mas assim, com a imagem que a gente assistindo toda hora, a gente acaba esquecendo de anunciar o convidado que está aqui com a gente, né? E quem está só no rádio não está vendo a imagem, então tem que lembrar. Mas, meu caro Álvaro, a pergunta vem lá da jornalista Silvana Venâncio, que coloca aqui no grupo de WhatsApp, ela mora em Bom Jesus, e diz aqui, como vereador, líder do governo na Câmara, o senhor tem como pontuar um erro do governo Vladimir Garotinho na sua gestão? Um erro. Erro, eu consigo ver, nunca parei para pensar sobre isso, mas vamos analisar aqui. Tudo, quando ela fala em erro, é muito difícil saber o que ela está se referindo, mas eu vejo que o prefeito tem trabalhado para dar o melhor de si, para o melhor da população. Se ele errar, ou se eventualmente tem errado, quantas vezes nós já vimos o prefeito retornar e rever suas decisões? Como eu disse lá atrás, nas perguntas sobre a Câmara e o município, nós somos, é possível e é passivo de trocar sua decisão a todo momento. E o prefeito tem essa humildade. Se houver fatos mostrando que a decisão ali foi equivocada, tenho certeza que ele volta, como já voltou atrás, como foi um terminal de ponto de ônibus, que a população falou, não, aqui não é bom, nós não queremos, foi trocado, e por isso até o atraso de um desses terminais, o terminal ali de Ururaí, o atraso foi exatamente por conta disso. Então, ele fez a revisão da sua decisão, e é assim que ocorre, gente. O erro de todos nós, eu esqueci o nome da Silvana. Ô, Silvana, até na nossa vida pessoal, todos nós somos passíveis de equívocos. Mas o mais importante é a gente ter a humildade e saber entender que nós tomamos alguma decisão equivocada e rever a nossa decisão a todo momento. Se me perguntar, que não é o caso aqui, não vem em consideração, mas só para comentar e depois você vê a sua opinião. Um erro de Vladimir, eu diria que mais prejudicou a ele, a gestão dele, do que ao próprio município como um todo. O município acho que sai também prejudicado, mas mais a ele também como político. Você mesmo citou, Álvaro, mais cedo, como que ele é bem recebido em Brasília. Aliás, todo mundo, até pessoas que hoje estão lá em cargos de primeiro escalão nesse governo, estão lá no topo desse governo, já comentaram com a gente aqui sobre a habilidade do Vladimir, diferentemente do pai até, alguns falam isso, sobre como tramitar em Brasília, até quando o Vladimir foi deputado. Só que, se me perguntar sobre erro, eu talvez possa afirmar erro também, não sei, mas se ele repensar esse assunto, talvez ele não tivesse feito da mesma forma que fez. Se comparado com o Rafael, bem ou mal, o Rafael teve um relacionamento com a Câmara, do seu mandato ele só foi se desentender com a Câmara lá depois de 3 anos e meio, já na reta final do governo, você se lembra. Já o Vladimir se desentendeu ali com a sua base, com os apoiadores, em 5 meses, lembra? Quando ele botou aquela reforma tributária e ele perdeu ali pelo menos 3 vereadores importantes da sua composição de base. Eu acho que esse talvez tenha sido
Perfeito. Você tocou num ponto interessante que esse eu consigo olhar, né, para trás e ver no início do governo. Veja bem, deputado vem para Campos, encontra a cidade do jeito que encontrou, completamente abandonada, destruída. Vamos contextualizar. Em 2020, dados apontam, até pela pandemia e também por como estava a nossa cidade, houve uma retração dos negócios privados em 26%. Hoje nós temos um crescimento de 34%. Então, ele pega uma cidade arrasada, com pandemia, e conseguiu dar conta. Novo que eu digo, na administração, na idade, e conseguiu, em muito pouco tempo, como se dizia antigamente, domar o leão da máquina. Mas até que isso fosse possível, realmente a interlocução foi muito mais difícil naquele momento. Era muita gente, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje nós vemos a maturidade do prefeito, né? Ele não começou do jeito que ele está hoje. Hoje o crescimento dele, vocês são jornalistas, podem ver que é inegável. Então, tudo isso, não justificando essa interlocução ruim no início, mas houve essa interlocução ruim por conta disso. Eu acho que foi um início muito difícil. Ele já contou isso várias vezes, vocês sabem, ele chegou a chorar que não tinha como pagar o salário, orou e tal. Então, é verdade. Então, isso faz com que a gente cresça. Eu acho que é na dificuldade que a gente cresce. Mas não adianta ter dificuldade e achar que a gente vai crescer só porque foi difícil. Nós temos que entender o que estamos passando, como estamos resolvendo, para poder a gente ir crescendo. A dificuldade nos dá a oportunidade de entender os nossos erros para poder acertá-los. E ele entendeu exatamente todos os erros dele. Tanto é, hoje em dia, ele e o deputado Rodrigo, que são lideranças expressivas, o deputado Rodrigo Bacelar, no Rio de Janeiro, presidente da Alesc, ele líder aqui na cidade, tem uma interlocução, né, que só tem trazido benefício para a cidade. Se ele permanecesse no erro, ele ia falar, não vou conversar, nós somos oposição, não é isso. O Vladimir é uma pessoa de diálogo. Como eu disse, ele vai ao encontro não só da população, mas dos políticos, está disposto a ouvir, está disposto a rever atos e tomar decisões positivas para o bem da nossa cidade. Certo. Vamos agora falar um pouquinho sobre as pesquisas. Você citou mais cedo a questão de algumas pesquisas até mostraram hoje que a população tem uma visão um pouco, se por um lado avalia bem o governo Vladimir, que bate até 77% em algumas pesquisas, na Câmara isso é um pouco dividido, né? A gente viu uma avaliação recente, apesar de que pelo menos 38% dos ouvidos reprovam a Câmara, né? A atual legislatura. Por outro lado, quando se fala em nomes que podem vir aí os mais citados, dos 25 nomes mais citados a vereador, para a pesquisa de vereador, 18 são de pessoas ligadas ao grupo do prefeito Vladimir. Inclusive, nessa pesquisa, você aparece lá, né, como um dos citados. É claro que a gente sabe que a eleição ela não é assim, né, não são os que são mais citados, tem questão de legenda, nominata, e aí existe toda uma proporção. Mas isso revela, assim, de acordo com pessoas ouvidas pelo blog Opiniões, pela Folha, um cenário favorável também ao prefeito na composição da Câmara. Como que você avalia esses números da pesquisa hoje, tanto de avaliação do governo, quanto de avaliação da Câmara, e também a que projeta, inclusive, a possível reeleição de Vladimir no primeiro turno? Vejamos, eu acho que essa pesquisa foi interessantíssima, porque a pesquisa em relação à Câmara confirma a pesquisa em relação ao prefeito. O que a Câmara tem feito? E aí eu peço até meus colegas para que a gente reveja, para que, né, os atos sejam revistos. Na gestão passada, já falamos sobre isso, a Câmara virou um palanque de agressões e deu no que deu. Eu acho que nós temos que ir para o púlpito ali, trazer os problemas, sim, mas ajudar muito nas soluções do nosso governo para a nossa população. E é isso que nós, vereadores da base, temos feito. Apoiado o governo nas ações e nas entregas que ele tem feito,
cumprindo todos os compromissos que o prefeito Vladimir Garotinho fez na campanha. E aí sai da Câmara, que está com essa avaliação negativa, talvez por conta dessa coisa pessoal, dessa coisa mesquinha de falar só dos outros, só de problema. Vamos falar de soluções, gente, vamos trazer projetos. E aí vamos para o prefeito, 77% de aumento, que foi uma série de reportagens, eu vi até a análise do Aloysio, muito bem feita por sinal, uma série consolida tudo que está sendo feito. O governo fez uma série, o governo Vladimir Garotinho, uma série de promessas de campanha. Essa série de promessas de campanha reverteram em trabalho pela população, em entrega à população, e muito mais vai vir, não é só isso que está aí, muito mais vai vir, e isso reflete esses dados na consolidação da liderança e na possível candidatura e reeleição do prefeito. Ah, mas o prefeito está rindo à toa e confortável? Não. Ele só fala uma palavra, e vou brincar aqui, mas é verdade, bora trabalhar. Esse bora trabalhar virou um bordão, um jargão, mas ele faz isso mesmo, gente. Vocês não têm noção do horário que ele entra e o horário que ele sai da prefeitura, ou das obras, ou visita às comunidades no final de semana. É o que eu falei. É um prefeito que vai ao encontro da população, ao encontro da comunidade. E isso, eu acho que faz com que ele acerte mais do que, eventualmente, possa cometer erros. Porque ele está indo lá saber o problema, está indo lá fazer o que prometeu e está indo lá para poder saber o que ele vai fazer mais à frente. Porque administrar uma cidade é uma eterna construção. Isso é o dia a dia. Você tem que trabalhar olhando sempre no presente, mas com um olhar de futuro. Porque se você hoje está fazendo um bem nessa comunidade, você tem que lembrar que você tem outra ainda que falta fazer. E eu acho que é isso. Essa pesquisa traz a consolidação do trabalho, da liderança e da entrega que o prefeito tem feito, o prefeito Vladimir, em nossa cidade. Você acredita, então, com o cenário que é colocado hoje, com os possíveis candidatos que já aparecem, e se a pacificação, em algum momento, que a pacificação ela é pela governabilidade, ela não impede, não há nenhum tipo de impedimento que vai ter o apoio do grupo dos Bacelar a Vladimir para uma possível reeleição. Mas caso essa pacificação não se mantenha para a eleição, e também com os nomes colocados hoje que está aí, você acredita que o cenário segue favorável a Vladimir a uma reeleição possível em primeiro turno? Eu acho que o cenário, mesmo que alguns possam estar falando, não tem Jagaú não, gente. O cenário é que o prefeito desponta como quem mais faz pela nossa cidade. E isso tem se consolidado e vai consolidar cada vez mais. Mas digo que na cabeça dele não existe o Jagaú, já existe o bora trabalhar. Quanto à pacificação, vamos continuar dizendo, nós somos cumpridores de tudo que nós conversamos e esperamos que também, do outro lado que eu digo, mas do outro lado junto, né? Do outro lado, do lado opostos, que do outro lado mantenha suas palavras. E vamos lá. Se está tudo funcionando para o bem da população, se a pacificação que eu chamo de diálogo está acontecendo, o que levaria o grupo Bacelar a colocar um candidato? Eu não sei. Não sei. Será que vai colocar? Será que vai nos apoiar? É uma eterna pergunta. Mas eu não vejo motivo para isso. Mas no coração de cada um, só eles sabem o que está dentro. Mas acho que o cenário é favorável, sim, ao novo governo, e todas as outras candidaturas, sem analisar nenhuma, são legítimas, cada um tem que ver seus interesses e seus sonhos, né? Procurar seus sonhos, mas eu acho que a candidatura, a possível candidatura, né, a reeleição do nosso prefeito é um fato, e é um fato que eu espero que ocorra da maneira com que está apontando. Certo. Cláudio? Vamos lá. E só para fechar, já são 8h41, o meu caro Álvaro, você falou que não analisa, nessa resposta, não analisando nome por nome. Mas deixa eu te apresentar aqui essa pesquisa, deixa eu só relatar aqui para você e para os ouvintes, os nomes que aparecem nesta última pesquisa. Agora já são 3 pesquisas, né? Também teve uma outra pesquisa recentemente, né, que trouxe aqui a avaliação também positiva do governo.
que conforme o especialista aqui em estatística, o Shimoda, na terça-feira passada, ele também fez uma conta interessante sobre essa última pesquisa, e que ele chega aí ao mesmo patamar de 70%, arredondando para 70% de aprovação do governo. Deixa eu só ver se eu acho aqui os outros nomes que aparecem também nessa relação, como prováveis, só para a gente ter cuidado, prováveis pré-candidatos, né? São todos pré-candidatos, por enquanto até a convenção. Para analisar aqui, ó, só para você destacar, tem o Vladimir, depois aparece o Caio Viana. Numa eventualidade, como você falou, não tem porquê, é uma pergunta eterna, mas não tem porquê o Grupo Bacelar lançar candidato, ou se vai lançar e tal, mas se houver o fim da pacificação, poderia até ser o próprio Marquinhos Bacelar. Tem o Tiago Rangel também, que hoje é deputado e faz parte também já ou se aproximou do Bacelar como presidente da casa. Nessa pesquisa aparece o candidato aí do PT da esquerda, o Jefferson Manhães, reitor do IFE. Da direita, representando a direita, há a sugestão de a possibilidade do CVC da direita ser candidato. E aí, além do Sérgio Mendes também, que já aparece nessa última pesquisa. Qual a avaliação que você faz desses nomes individualmente? Se eu lembrar de... Vou tentar a gente vai passando aqui. Uhum. É só uma passagemzinha mesmo, para não deter, porque eu fico com medo. As pessoas que me conhecem, o Rodrigo fala muito isso. Antes tinha uma outra pessoa da Folha que falava assim, porra, você não fala nada, né? Nada assim, conforme você não deixa cair a peteca. Olha só, o Jefferson, professor do IFE, os alunos podem atestar lá como ele é um excelente professor, é o reitor do IFE, e acho, como eu disse, ele tem seus sonhos e tem que dar vazão a seus sonhos e ao seu grupo. O grupo quer lançar? Vamos lançar, mas nós ainda precisamos ver o que o grupo tem para entregar. Uma coisa é você ser um excelente professor e gestor, o diretor do IFE. E o Jefferson eu falo com muita tranquilidade, porque eu conheço o Jefferson há milhões de anos, sou amigo pessoal do irmão deles, Alves. Nós caminhamos juntos durante um bom tempo, fizemos programas de rádio juntos, nos formamos, eu acho que juntos, nos formamos juntos pela Cândido Mendes. E vamos lá, o Sérgio Mendes, a história dele como ex-prefeito dessa cidade aponta, está aí demonstrado na pesquisa, sem tecer nenhum comentário. O Tiago Rangel foi meu colega de Câmara, conheço bem, acho que o perfil dele é de legislativo, não sei se ele viria para Campos disputar nada, mesmo ele se colocando assim, o perfil dele não é este, o perfil dele é de legislativo, eu sei exatamente o que eu estou falando. Quem é o outro? Desculpa aí. Tem o CVC da direita, o Caio e o Marquinhos. O Caio, todas essas vezes que ele... Para mim, primeiro que eu entendo sem desmerecer, é um político aí da nossa cidade já com vários tempos de caminhada, mas sempre só aparece na cidade, e eu acho que a população já entendeu isso, quando ele quer disputar para prefeito. E eu não consigo ver o Caio nessa cidade, nem agora deputado. Não consigo entender qual é o papel dele. Espero que ele traga, outro dia veio anunciando que tinha uma verba lá, espero que ele faça algumas coisas pela nossa cidade, porque até então, Caio, eu só conhecia Caio quando era eleição. Eu nunca esbarrei com o Caio em nenhum lugar. E acho que poucas pessoas. Tive a oportunidade de estar em Brasília agora e fui no plenário, fui na liderança do PSD, não consegui encontrar o Caio. Então, é só isso que eu tenho para falar. Acho que ele tem lá os sonhos dele, mas se ele encontrar o caminho do legislativo lá, acho que ele deve permanecer por lá, porque eventualmente ele só vem a Campos quando é para disputar a eleição. Isso é muito ruim para a cidade. Nós temos que conhecer a cidade, nós temos que viver na nossa cidade. Nós não podemos fazer a nossa cidade de palanque eleitoral. E quanto aos outros candidatos, como eu disse, a própria pesquisa já aponta. Todos têm seus sonhos, eu acho legítimo vir a candidatura, cada um a seu modo, cada um com seu pensamento,
mas acho que o caminho apontado é exatamente o que as pesquisas, por conta do governo, um governo que muito trabalha, que muito entrega, tem apontado a consolidação dessa administração, que tem dado certo, vai continuar dando certo, e tenho certeza que muito vai ser feito. As pessoas falam assim, muito está por vir, mas isso era um bordão lá atrás e eu tenho isso péssimo na minha cabeça. Mas muita coisa estava a ser feita. É que o muito por vir não veio nada. Então, é por isso que eu não uso essa palavra. Você nunca me viu falar essa palavra. Então, muito vai ser feito pela nossa cidade. Esse Marquinhos Bacelar... Marquinhos, gente, desculpa aí meu colega Marquinhos, eu falei que me dou bem com ele, dou mesmo, não é mentira não. Estou falando e ele, se estiver ouvindo ou vai ouvir, sabe disso. Marquinhos, não creio, mas olha só, nós não sabemos o que está no coração e na cabeça do nosso presidente, foi o que eu falei. Ele tem a reeleição a vereador, né, consolidada, você vê que está aparecendo o nome para prefeito, apareceu o nome para vereador, acho que o perfil dele é legislativo também, mas eu não entendo por quê. E já fiz essa pergunta, Marquinhos. Ele falou assim, não sei. Então, se ele não sabe, vou dizer também, não sei se virá. Vou continuar com a palavra dele, não sei se virá. Porque é o que eu disse. Qual o motivo para ter uma candidatura se essa interlocução, essa parceria está dando fruto para o bem de Campos? Então, eu vou usar a palavra do presidente Marquinhos Bacelar, não sei. Álvaro, agora em relação à Câmara, né, a gente viu aí que se conseguir essa pesquisa que aponta os nomes mais citados à Câmara, que a gente já explicou aqui que isso não quer dizer que serão os eleitos, porque tem toda uma questão de nominato, mas como é que está essa questão das nominatas? O prefeito já disse que ele vai para o prefeito. Você acredita que esse será o destino porque hoje tem pessoas que a gente sabe que são colocadas como primordiais para a legislatura de Campos pelo prefeito. E entre essas pessoas você está. É possível a sua candidatura pelo PP? Como é que está essa articulação por nominatas? Olha só, eu digo que na política tudo é possível, né? Aquele velho ditado, é igual a nuvem, né? Uma hora você olha, está de um jeito, está de outro, está de outro jeito. Mas por que eu falo isso? Que nem eu estou falando já de forma pessoal, também não tenho um partido definido ainda. Está tudo sendo feito, as regras do jogo, eu falo da eleição, ainda não estão definidas a nível federal. Estão tendo várias articulações lá. Como disse o nosso prefeito outro dia, numa live, há possibilidade, ninguém disse que vai ocorrer, de ter reserva de vaga para mulher, há possibilidade. Mas se vai ser feito, é outra coisa. Então, isso tudo está a ser feito. Você tem uma ideia da confiança que eu tenho no nosso prefeito Vladimir, eu nem estou olhando a questão minha partidária, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor pelo grupo, entendendo aonde cada um melhor está para que a eleição se concretize. Então, eu aguardo e tenho aguardado e confio nas decisões do prefeito, a qual eu estou líder no governo da Câmara. Perfeito. Tudo bem. 8h50, meu caro Álvaro. Vamos caminhando aqui para o fechamento. Te agradecer sempre, né, por estar disponível aí, sempre, principalmente para o Rodrigo, para o Grupo Folha, né, onde tem aí o contato necessário e importante com o seu mandato. Você, como a gente já disse aqui desde o começo, é líder do governo, então é uma peça importante nessa manutenção da pacificação, que faz muito bem aí ao governo Vladimir e até ao pré-candidato à reeleição, naturalmente. Então, acho que muita coisa depende dessa pacificação e você é essa peça também importante para manter esse momento pacificado, que a gente já chegou até a ouvir aqui de especialistas que não seria talvez o ideal, que tinha que haver debate. Eu entendi isso com o passar do tempo, que a pacificação não impede em nenhum momento o debate, que é importante. E precisa ter realmente o debate, os confrontos de ideias, né? Sempre no campo das ideias, como você também já colocou aqui, para não haver nenhuma agressão pessoal. Então, meu caro Álvaro Oliveira, te agradecer muito, desejar aí boa sorte. É ponto facultativo na Câmara hoje, então a gente interrompeu aí o seu feriadão, né? Mas como você já disse, estava ontem lá no 7 de setembro, então segue aí adiante aí nesse feriado aí da pátria. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você, bom final de semana, amigo.
queria aqui dar um abraço para você, Cláudio, para o Rodrigo, para toda a população, dizer que é exatamente isso. Ninguém disse que não tem que haver debate, mas o debate, vamos jogar aqui, para que às vezes as pessoas que estão ouvindo não entenderem. O debate tem que ser na bola, gente, tem que ser para o bem da cidade. Quando esse debate vira acusações, coisas pessoais, acontece o que está acontecendo. A pesquisa mostra que a Câmara, as pessoas não estão sentindo falta do vereador. O vereador está lá para produzir para o bem da cidade, não para ficar falando mal de A, B ou C. Claro que ele é legítimo para apresentar demanda, é legítimo para apresentar problema, e ninguém nunca pediu para que não houvesse debate naquela casa, não. Pelo contrário. O debate naquela casa é importantíssimo. Nós temos que entender, o governo, quando manda um projeto, o projeto, por vezes, pode não ser 100% o nosso entendimento, e a gente faz a nossa mexida para lá e para cá. Mas tudo é conversado, porque vamos supor que a gente faça uma mexida que fique impossível de operacionalizar. Acabou o projeto. Então, nós temos que entender sempre um passo à frente, meio passo atrás, 2 passos à frente, meio para trás, e é assim que nós vamos trabalhando para o bem da população. Forte abraço a vocês, forte abraço a todos que nos ouvem e assistem. E como diz nosso prefeito Vladimir Garotinho, como eu sempre digo para você, bora trabalhar. Ele fala isso com muita propriedade e eu confio muito nas decisões e nos encaminhamentos dele. Forte abraço a todos. Obrigado, Álvaro. Rodrigo? Obrigado, Álvaro. Obrigado, Cláudio, do meu Beto e da técnica, todo mundo que ficou com a gente nessa sexta-feira de feriadão aí. Mas acredito que tenha sido uma entrevista muito esclarecedora em alguns pontos, e a gente vai amanhã estar reproduzindo parte dela na edição da Folha, e também vamos estar abordando amanhã essa questão da mini-reforma eleitoral, essa possibilidade das mulheres terem vagas ou não terem vagas, mas o mais importante é trazer essa discussão da participação da mulher na política, para que a gente também possa ter efetivamente candidaturas de mulheres que possam se credenciar de fato a estarem no legislativo, para que a gente não tenha mais o que aconteceu na última legislatura, uma Câmara sem essa presença de mulher. Então a gente ouviu algumas mulheres sobre esse cenário e amanhã a gente também vai estar reproduzindo aí na Folha. Bacana. Mais uma vez, Álvaro, um grande abraço. Obrigado por hoje. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. Ô, Rodrigo, também obrigado. Bom final de semana amanhã, gente. O Jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas. E por hoje, você continue ligado aqui na Folha FM. O Folha no Ar fica por aqui com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Esse é o Desafio Alerj. Diga uma lei e vamos ver se a Alerj